Boa tarde! O Circuito Demais de hoje começa cheio de luz. Vocês sabiam que a iluminação é dos elementos mais importantes na arquitetura? Pois é, um bom projeto luminotécnico faz uma grande diferença em qualquer ambiente. Quem está aqui com a gente hoje para falar um pouco mais sobre o assunto, a convite da Arte em Lustres, parceira do Circuito Demais, é a arquiteta Karine Velame. Tudo bem, Karine? Boa tarde, seja bem-vinda ao Circuito Demais. Obrigada, é um prazer para mim estar aqui. Então começa falando pra gente quando e como surgiu essa necessidade de fazer bons projetos luminotécnicos. Na verdade, a gente não tem um ponto que foi necessário fazer projeto luminotécnico, né? Dizer, a partir de tal ano, a partir de tal acontecimento, mas eu posso grifar e chamar a atenção para 2001, que foi um ano que se falava muito em apagão, né, a questão do racionamento, muita gente querendo economizar, e aí a gente juntou isso, a questão da estética, do conforto visual e começou a trabalhar mais com iluminação nos ambientes, com esse casamento de conforto e economia também. Karine, diversos estudos já comprovaram que a luz interfere de várias maneiras no ser humano. Não apenas nas áreas visuais do cérebro, como também nas áreas relativas às emoções e à regulação hormonal. Por esse motivo que é tão importante ter um projeto de iluminação dedicado ao bem-estar dos componentes da casa? É isso? Com certeza. A iluminação interfere e pode ajudar ou atrapalhar o usuário de cada ambiente. A gente, quando fala de iluminação, a gente não fala só de estética no ambiente. Por exemplo, uma luz amarela num escritório de arquitetura, tá? Ou num local que você usa para estudar, para ler muito. Aquela luz amarela pode deixar você cansado, pode deixar você sonolento, enquanto uma luz branca, ela é ideal para um ambiente desse. É como se fosse mais ou menos um feng shui na iluminação. Sim. Ao invés das cores, na tinta, são as cores na luz. Sim, mais ou menos por aí, né? Porque a luz amarela, ela ilumina de uma forma que deixa o seu humor de um jeito, a luz branca ilumina de uma outra forma que deixa o seu humor de outro jeito, né? A luz amarela é mais aconchegante, a luz branca já deixa você mais ativo, então a gente tem que saber qual ambiente para cada iluminação. E como desenvolver um bom projeto de iluminação, Karine? Eu acredito que um projeto de iluminação, como qualquer projeto nessa área nossa, né, de arquitetura, de design de interiores, parte de uma boa conversa com o cliente. Eu preciso saber como aquele ambiente vai ser utilizado, para que aquele ambiente vai ser utilizado. Não é uma sala de estudos na sua casa, de repente pode também ser transformada num quarto de visita. É isso. É possível a gente ter uma nova iluminação numa casa que já existe, sem ter muita dor de cabeça, mudar a iluminação da nossa casa? Sim, tranquilamente. Né? Hoje em dia a gente trabalha por dentro do gesso, a iluminação, sem precisar quebrar o gesso, de repente só uma pinturazinha, ou só com a troca de lâmpadas a gente pode fazer essa transformação pela variedade de tipos de lâmpadas que a gente tem no mercado. A Arte em Lustres possui uma infinidade de tipos e formato de luminárias e lustres. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. A Arte em Lustres é uma ótima parceira por alguns motivos, assim, eu considero. Por essa infinidade, né? Por uma coisa assim, que pouca gente sabe também. A Arte em Lustres também é responsável pela fabricação de alguns lustres. Então, você como arquiteta, e às vezes você chega numa loja, eu gostaria de uma luminária dessa, eu queria um lustre desse, mas eu queria que fosse um pouquinho menor, porque é para colocar no lavabo. Aí eles fazem qual o tamanho que você quer. Aí você pode fazer o tamanho que você quer. Personalizado. Então é como se fosse os modulados, né, que a gente chama, que a gente usa aqueles móveis para aquele ambiente, a gente vai modulando de acordo com o ambiente. Vai adaptando com o tamanho. Então, aí a gente pode fazer isso com os lustres, e isso é sensacional, porque a gente acaba encontrando o lustre certo para o ambiente que a gente quer. E tem aqueles modelos também que se encaixam bem em qualquer ambiente. Eu tento não ser muito repetitiva, mas sempre tem aquela luminária que, Karine, eu gostei daquela, que às vezes o cliente também vai só lá na Arte em Lustres, depois, Karine, eu gostei desse e tal, que o pessoal já atende tão bem lá, que aí eu já mando o cliente, depois eu vou só conferir, ou às vezes manda foto, eu já conheço os lustres, e aí a gente acaba decidindo, às vezes sem precisar ir lá. A Arte em Lustres, como você já falou, também possui um diferencial que são peças produzidas pela loja. Gente, eu achei sensacional isso, porque é um plus para o cliente, né? Eu acho que isso deve levar muita gente para a loja, porque todo mundo quer uma coisa que é personalizada, sim, é sob medida. Sim. Fala mais sobre isso pra gente, Karine. Essa questão do sob medida, né, que eu falei de você ter um lustre com o tamanho que você quer para um certo ambiente, e tem um outro diferencial também, que é a instalação. Essas luminárias que são mais complicadas de colocar, você não precisa se preocupar em comprar uma luminária com um preço um pouquinho maior, porque é o seu xodó que vai chamar a atenção na sua sala de jantar,
e de repente vir uma pessoa e não saber colocar aquela luminária dar problema, não tem. Eles têm a pessoa que vai lá instalar e vai deixar na sua casa pronto, só para você apreciar. Isso é importantíssimo nos dias de hoje. Eu acho que os clientes prezam muito por isso, né? Um diferencial enorme. Querida, a gente está terminando o nosso quadro. Foi um prazer entrevistar você. Eu quero que você deixe um recadinho agora para os nossos telespectadores que acompanham e que gostam do seu trabalho. Tá. Então, eu convido a todos a visitar a minha página no Facebook, né? É a nossa fanpage que o pessoal dá opinião, conhece mais um pouco do nosso trabalho. E essa questão da iluminação é bem importante. Então, muita gente se preocupa com o projeto arquitetônico, se preocupa com a decoração e aí deixa a iluminação de lado. Não faça isso, que a iluminação vai interferir no uso da sua casa, no seu humor e inclusive nas questões hormonais, como a gente viu aí. Então, vamos lá se preocupar com a iluminação, que é importante. Karine, muito obrigada, querida. Obrigada a você. Adorei a entrevista com você. Volte sempre. Obrigada. Obrigada. Gente, a gente está terminando a entrevista com Karine, mas a gente não terminou. O quadro Circuito D+, continua. Daqui a pouco eu volto com mais um entrevistado. Programa Você Vale na TV. Você vai conhecer a história de empresas de Sergipe e ficar atualizado sobre o mundo dos negócios. No quadro Circuito Demais, uma visita aos profissionais e lojistas sobre arquitetura e decoração. E no Vitrine, os bastidores da moda e da beleza. Nosso encontro todo sábado, 1h da tarde, na sua TV Atalaia. Estamos de volta e agora para falar da utilização do gesso na arquitetura. Esse material que é utilizado desde a década de 70 e que é principalmente lembrado pela sua utilização nos forros das áreas comerciais e residenciais, vai muito além. E é para falar sobre isso a convite da Gesso Nordeste, uma empresa que faz parte do mix de lojas associadas ao Circuito D+, que a arquiteta Carla Feitosa está aqui com a gente. Tudo bom, Carla? Tudo bem. Seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Carla, primeiramente, me ajude com um esclarecimento básico. Além do forro de gesso, quais são as outras possibilidades da utilização do gesso na arquitetura? Bom, hoje em dia existem várias funções para se utilizar o gesso. As grandes construtoras hoje em dia estão utilizando paredes de gesso ao invés de alvenaria. Isso implica em quê? Um baixo custo na obra diminui, o peso em relação ao cálculo estrutural, a mobilidade e facilidade que o cliente vai ter de mover essas paredes futuramente de acordo com as suas novas necessidades. Além de outras coisas que a gente pode utilizar o gesso. Hoje em dia a gente faz estantes de gesso, mobiliário também. E a grande novidade do mercado na arquitetura são os painéis 3D, que hoje a gente encontra em vários tipos de materiais. Cerâmica, cimentício. E a gente pode utilizar o gesso também para fazer esses painéis decorativos, tornando mais baratos e tão belo quanto os outros painéis em 3D existentes no mercado. Então você costuma utilizar o gesso em seus projetos? Eu estou participando agora de um projeto grandioso que é o Hospital do Câncer de Sergipe. E aí a gente fez a modulação utilizando paredes de gesso. O hospital é uma área pública que a função vai se modificando de acordo com as novas necessidades. A gente tem a mobilidade de modificar essas paredes porque a função vai modificando de acordo com as novas necessidades. A gente estava conversando sobre isso, inclusive numa área residencial. Sim. Essa necessidade hoje em dia de uma família que se aumenta, de necessidade de mudança que a gente tem no nosso dia a dia. Existem universidades que utilizam parede de gesso e vão modificando de acordo com a quantidade de alunos que vão se matriculando a cada semestre. Então é maravilhoso. Cursos que vão aparecendo. Exato. E hoje em dia a gente usa muito também nas áreas residenciais. Então o
gesso gera a versatilidade hoje na arquitetura. E é isso que os clientes querem, facilidade, menos tempo na obra. E eles nos proporcionam isso, o uso dele nos proporciona isso. Carla, além do gesso tradicional, existe também hoje em dia uma evolução do gesso, que é o gesso acartonado. Então, a única diferença entre a parede de gesso e a parede de gesso do acartonado é que ele existe uma estrutura dentro dele, um compensado. Ele tem uma função acústica que o gesso normal não tem. A única diferença é essa. Então, de acordo com o projeto e a função do projeto, a gente escolhe qual tipo de parede que a gente vai utilizar. Existem para as paredes normais de gesso alguns tipos de bucha que a gente pode utilizar pendurando quadros, coisas mais leves, né? Objetos mais leves. Como a Gesso Nordeste atua na reciclagem dos resíduos de gesso, Carla? A empresa Gesso Nordeste já tem 25 anos que atua no mercado e ela trabalha de forma sustentável, recolhendo todo o material, os resíduos das obras e reciclando, fazendo novas placas de gesso. Isso é super interessante hoje em dia, né? Para o meio ambiente. Isso é muito importante. Exato. Carla, a gente está terminando o nosso quadro Circuito Demais. E eu quero, antes de finalizar aqui com você, que você deixe uma mensagem para os nossos telespectadores. Bom, eu agradeço o convite e queria deixar um recado para vocês que é super importante hoje em dia a contratação de um profissional da área de arquitetura. Ainda mais na área de gesso, que é complicadíssimo, um projeto de gesso, de iluminação. Então, é muito importante contratar um arquiteto para executar o sonho do cliente. Para que esse projeto dê certo. Exato. Não é mesmo, Carla? Exato. Querida, muito obrigada. Obrigada a você, querida. Sinta-se à vontade para voltar quando você quiser. Muito obrigada. Gente, estamos finalizando mais um Circuito Demais na TV. Eu quero agradecer, é claro, aos nossos parceiros, Levanilho, Grupo Novo Toque. Dizer que a gente vem encerrando aqui essa semana, mas que semana que vem a gente está aqui esperando, contando com a sua audiência. Um grande beijo e até lá!